Bom, continuando aí nessa introdução ao nosso tema, características que a igreja poderá identificar no anticristo antes do arrebatamento. No slide 42 eu coloquei aí 2000 anos da morte de Jesus. De Adão até a morte de Jesus passaram-se cerca de 4000 anos. Quando você procura nas cronologias, alguns querem dizer até o mês que Adão teria sido criado. Não tem por que ter essa precisão. Tudo indica, pelo plano de Deus, que Jesus Cristo morreu 4000 anos depois da criação de Adão. Então, esse era um tempo determinado. Como? Nós vamos encontrar esse tempo determinado exatamente na Páscoa, determinando que Jesus, o Cordeiro Pascal, deveria morrer 4000 anos depois da criação de Adão. Eu separei aí Êxodo capítulo 12, versículo 3. Observe, ele diz: falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Então veja, o cordeiro era separado no dia 10, okay? No 10º dia. Aí separei também o versículo 6, que diz: e o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então, Jesus Cristo, ele tinha que ser como o Cordeiro Pascal. O Cordeiro Pascal, ele era guardado por 4 dias. Lembre-se do que diz 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, aí no slide 46. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Ou seja, se pela cronologia os estudiosos percebem que Jesus morreu cerca de 4000 anos depois de Adão, a Bíblia nos deu esse número. São 4 dias de Deus. Como que a Bíblia nos dá esse número? Se você pegar em Gênesis capítulo 5, e por toda a Bíblia nós vamos encontrando sempre referências de tempo. Em Gênesis 5, Adão viveu 130 anos e gerou 7. 7 viveu 105 anos e gerou Enos. Se você for somando cada tempo que o pai gera o seu primogênito e outras datas, outras referências de data que a Bíblia vai passar, você verifica que de Adão até Jesus, até a morte de Jesus, passaram-se cerca de 4000 anos. Pois bem, então, Jesus, ele morreu, ficou sendo preparado por 4 dias. Morreu, vamos considerar, no 14º dia, como na Páscoa do Cordeiro Pascal, separado do 10º dia até o 14º dia. Ele era separado por 4 dias. Então, vem a pergunta que muitos fazem: se Jesus morreu, ao que parece, 4 dias depois da criação de Adão, será que ele volta 2 dias depois da sua morte? Nós não temos como garantir isso. A Bíblia não é clara nisso. Nós estamos pegando símbolos, estamos pegando possibilidades, ok? Agora, como em geral os cristãos, eles percebem que Jesus está voltando, e nós vemos que está se aproximando 2000 anos da morte de Jesus, que vai completar em 2029. Esse ano de 2022 completa 1993 anos da morte de Jesus, quando Jesus morreu na Páscoa bíblica. Não esqueçam a Páscoa católica. A Páscoa católica cai no dia 17 de abril de 2022. A Igreja Católica vive para perverter e tirar das pessoas o estudo dessas simbologias bíblicas. A Páscoa bíblica, ela cai agora no dia 15 para o dia 16 de abril. Do dia 15 para o dia 16 de abril, ou seja, no dia 16 de abril, na hora nona, lá em Israel, às 3 horas da tarde, vai fazer 1993 anos da morte de Jesus. Aqui no Brasil, às 10 horas da manhã. Então, por exemplo, se você quiser fazer um momento de oração, a igreja primitiva fazia isso.
tá bom? Olha, vai comemorar 1 ano da morte de Jesus, 10 anos, 100 anos, eles comemoravam naquele dia, naquela hora. Aí veio a Igreja Católica e embolou tudo. Mas, se você quiser fazer uma oração, celebrar, porque é um momento importante. Se eu, por exemplo, estivesse pastoreando uma igreja, eu gostaria de marcar uma Santa Ceia às 10 horas da manhã. Marcava 9 horas da manhã, né? Para cerca de 10 horas da manhã, nós estarmos participando do pão e participando do vinho, celebrando 1993 anos exatos da morte do Cordeiro Pascal. Seria interessante, ok? Então, como são 1993 anos, nós vemos que faltam 7 anos para completar 2.000 anos da morte de Jesus. No livro que eu escrevi, 2.000 anos da morte de Jesus, o que eu coloquei no livro? Eu coloquei uma pergunta. O princípio de dores, ou seja, será que quando completar 2.000 anos da morte de Jesus em 2029, inicia o princípio de dores? Mesmo se for o princípio de dores, eu coloco como uma pergunta, para nós não cairmos naquele erro de marcarmos, dizer, será no ano de 2029, será no ano de 2022, será no ano de 2030. Não vamos marcar, mas vamos usar a situação que o mundo está vivendo como um sinal de que Jesus está voltando. Lembre-se que o autor aos Hebreus disse que nós conseguiríamos ver que aquele dia está se aproximando. Eu separei aí Mateus capítulo 25, versículo 29, e perguntar o seguinte: o que esse texto tem a ver com esse estudo da escatologia? Observe, esse texto, ele aparece em meio ao sermão profético. Ele aparece na parábola dos talentos. Se você abrir aí a sua Bíblia, em Mateus capítulo 25, vou abrir aqui, olha, Mateus capítulo 25, o que você tem nesse texto? Você tem o sermão profético, ele continua com parábolas de vigilância. A parábola das virgens é a parábola da vigilância, ok? E nós temos esse versículo 29, ele está trazendo também uma parábola agora, a parábola dos talentos, tá bom? A parábola dos talentos. O que simboliza a parábola dos talentos? A parábola dos talentos simboliza conhecimento. Deus vai dar um conhecimento para você, você vai trabalhar esse conhecimento e vai adquirir mais conhecimento, simbolizado numa moeda que ele negociava e conseguia mais moeda, conseguia mais dinheiro, ok? Mas o símbolo é conhecimento. Você vai, Deus te dá um conhecimento e você tem que pegar esse conhecimento e trabalhar para você aumentar ainda mais esse conhecimento. Quem tiver conhecimento e aumentando, Jesus Cristo vai dar ainda mais conhecimento a essa pessoa. A questão é conhecimento, mas tem aqueles que abrem mão do conhecimento que ele dá, o conhecimento fundamental, esse conhecimento vai se perder, ok? Então, é sinônimo de conhecimento. E ele diz, porque a qualquer que tiver será dado e terá em abundância, ou seja, terá conhecimento em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem, ser-lhe-á tirado. Ou seja, o pouco de conhecimento que Jesus deu para ele, ele não aproveitou, desprezou o conhecimento do Evangelho. Então, por isso eu separei esse versículo, Mateus 25, 29, para nós pensarmos o seguinte: aqueles que têm conhecimento, que estudam a Bíblia, Deus vai dar ainda mais conhecimento neste momento. Bom, então, falando do ano da morte de Jesus, eu coloquei aí no slide 48, 455 a.C. Essa é provavelmente, mas isso é aproximado, irmãos. Tem arqueólogos que colocam outras datas, 457, então bateria ali no ano 27 da era cristã, né? Mas o ano 455 a.C. é uma data aceitável para a ordem para reconstruir Jerusalém, porque Daniel falou, desde a ordem para edificar e reconstruir Jerusalém, você deve contar 483 anos. Quando você conta 483 anos a partir do ano 455, você bate no ano 29 da era cristã. Então, esse seria, segundo a profecia de Daniel, o ano da morte do Messias, o ano que o Messias seria tirado. E é considerado realmente uma data próxima, esse ano 29 depois de Cristo.